Olá, o programa Impacto está novamente no ar e nós temos muita alegria estarmos aqui com vocês. O nosso desejo é que você fique conosco até o término desse programa. Programa Impacto, agora. Impacto. Nós hoje iremos conversar com vocês a respeito do perdão. E nós escolhemos uma passagem de Mateus 18, versículo 23 ao 34. Eu gostaria que todos vocês pudessem estar atentos a esta mensagem. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Hoje nós queremos conversar com vocês a respeito do perdão. E nós lemos essa mensagem, esse texto, a respeito do credor incompassivo, para que nós entendamos que a visão de Deus ela é totalmente oposta mediante o que o homem já decidiu quando ele se ofende, quando ele é magoado, quando ele é difamado e assim por diante. Mas é interessante, mas naquela época, os rabis, os mestres, eles tinham delegado que o homem poderia somente perdoar o máximo 3 vezes. Pedro, mediante o contato, a convivência com o Senhor Jesus, ele saltou de 3 para 7, quando ele perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Aí ele disse: 7 vezes? Mas isto foi uma resposta impulsiva, mas ele sabia que, mediante a lei judaica, não era assim. O que nós vemos é que hoje tem muitas pessoas limitando o perdão. Essa parábola nada mais é, Davi, do que uma resposta a essa pergunta de Pedro. Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes, mestre, eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes 7? E Jesus falou: 7 vezes 7 não, mas 70 vezes 7. E depois, Jesus citou esta parábola. E o que nós vimos na parábola? Que o servo devia ao rei 10.000 talentos. Para nós termos uma ideia do que significava essa quantia, nos escritos de Joséfo daquela época, Joséfo nos diz em seus escritos que os impostos da Judéia, da Idumeia e de Samaria correspondia, Davi, a 600 talentos. Imagina 10.000 talentos. Aquele servo devia ao rei 10.000 talentos. Era uma quantia impagável. Mas o rei, bondosamente, perdoou. Não é isso que diz as Escrituras? Exatamente. É interessante que a resposta do Senhor Jesus para Pedro, quando ele disse: é necessário que nós estejamos perdoando o nosso ofensor 70 vezes 7, na verdade era uma expressão, uma resposta matemática e até
de uma maneira assim, para ele filosofar a pessoa de Pedro. Dizendo o seguinte, olha Pedro, você até hoje, mediante o seu egoísmo, o seu egocentrismo, sentindo-se vítima, autopiedade, você limitou o perdão. Mas daqui por diante, através da minha pessoa, se entregando na cruz, vai ser tudo diferente. Logicamente, até então, nem tão pouco Pedro como os discípulos não sabiam que o perdão iria ser interminável, que era necessário nós perdoarmos o nosso irmão quantas vezes fosse necessário. Por isso eu acredito aqui, diz o rei, ele perdoa tudo. O texto diz que o rei teve compaixão para com o seu servo. Olha só que interessante, Márcia. Uma grande autoridade olhou para aquele seu servo, automaticamente ele liberou o perdão. Aqui está a figura também representando Deus, sendo a autoridade exclusiva que ele olha para nós, sendo o máximo governo sobre a raça humana, mas ele olha para nós tão pequenos, tão vis, mini criaturas, mas ele diz, eu estou te perdoando. Você confessou o seu pecado, você se arrependeu, eu sou o Todo-Poderoso, estou lhe agraciando com a minha misericórdia. Isso é lindo, não é, Márcia? É verdade. E o rei perdoou e ademais, não bastava só a vida dele, só a vida daquele servo. A família também, o rei ia tomar sua família, sua esposa, seus filhos. E quando esse servo pediu perdão, o rei rapidamente perdoou, o liberou. Mas a palavra nos diz que mais adiante, um empregado desse servo, um conservo, que significa um empregado desse servo, devia para esse homem 100 denários, que correspondia a 100 dias de trabalho. Não era nem comparável com 10.000 talentos, que era uma quantia impagável. Mas o que esse servo fez? Pegou aquele empregado e a Bíblia diz que ele o sufocava. Ele o sufocava. E aquele empregado pedia que lhe perdoasse a dívida, que lhe perdoasse, mas ele não perdoou. O texto sagrado nos diz que ele colocou o homem na prisão, até que, através dos seus dias ali preso, ele pagasse até o último centavo da sua dívida. E alguém ficou sabendo do que tinha acontecido e levou essa história até o rei. O rei, então, mandou chamar esse servo e disse, escuta aqui, eu te perdoei de uma quantia impagável e você não perdoa o seu empregado que lhe deve uma miséria. Essa história nos traz de uma maneira tão clara aquele texto que Jesus também cita, que se não perdoarmos aos nossos irmãos, também nosso Pai Celeste não nos perdoa, não é, Davi? Sem dúvida. Mas antes de nós continuarmos, vamos agora dar uma paradinha para o intervalo? Voltamos já. Impacto. Gente, aqui estamos percebendo uma atitude impulsiva, egocêntrica de um homem que não conseguiu e não quis liberar o seu próximo, um dos seus funcionários, por causa de um valor até medíocre. Enquanto o rei havia extravasado misericórdia a este mesmo homem, perdoando um valor incalculável. E aqui o rei ficou sabendo que o seu servo foi altamente injusto com o seu conservo. Sabe o que aconteceu? Quando uma pessoa não consegue perdoar o seu ofensor e ele guarda consigo a raiz de amargura, diz o rei que o rei mandou então entregar esse servo, Márcia, aos atormentadores. Porque este homem, ele não liberou a misericórdia, ele não foi generoso de compaixão. E aqui nós sabemos que uma pessoa, quando não perdoa, ela está num profundo cativeiro, em tormentos.
O que você me fala dessa expressão que a Bíblia nos diz no sentido de atormentadores, Márcia? A Bíblia nos relata que um homem foi lançado na prisão e entregue aos atormentadores. Ainda hoje, nós temos observado casos de cristãos sim, até que vão a igrejas, não importa o nome, a placa da denominação, mas que não conseguem desfrutar de uma vida abundante, que não conseguem ser curados fisicamente nem emocionalmente. E nós acreditamos piamente que, por falta de perdoar alguém ou a si próprio, a pessoa é entregue aos atormentadores. Esses atormentadores na nossa vida hoje significa doenças físicas, doenças psicossomáticas, doenças emocionais, aquelas doenças tipo depressão, que a pessoa não consegue se livrar nem com remédios. Se você está passando por uma situação assim, nós podemos perguntar hoje, será que não falta alguém para você perdoar? Se a bênção de Deus não tem atingido a sua vida, e se você vive numa vida, numa constante miséria espiritual, miséria emocional, se a sua vida é um constante desespero, você, meu amigo, está entregue aos atormentadores. Muitos, cristãos e não cristãos, são entregues aos atormentadores. Nós temos pessoas jovens em depressões, pessoas jovens em profunda solidão. Idosos Até... que simplesmente os seus dias se passaram como um conto ligeiro e simplesmente não usufruíram de uma vida de tranquilidade, de paz. Será que faltou liberar o perdão, Márcia? É verdade, é verdade. Pessoas até, Davi, que chegam ao suicídio. Jovens que chegam ao suicídio. Tá? E nós temos estudado, nós temos observado alguns casos que é justamente por falta de perdoar. E alguns, Davi, cometeram, às vezes, erros no passado e não conseguem agora perdoar a si mesmo. E isso traz tormento na alma. Isso é atormentadores. Sem dúvida. E o próprio Deus, ele fica numa situação de profundo amor a esta pessoa, mas quem trouxe as consequências desses tormentos não foi Deus que pesou a mão sobre esta pessoa que guarda consigo amarguras. A própria pessoa, o que ela tem semeado, ela será também uma escrava da sua própria colheita. É verdade. Né? Então, através de situações, de amarguras, de ressentimentos, de lembranças que não conseguem ser apagadas, mas guarda consigo, dizendo, eu morro, mas não perdoo. Olha, são pessoas atormentadas. E, infelizmente, nem Deus poderá fazer alguma coisa por essas pessoas. É verdade, Davi. Agora, Davi, tem um caminho. Sem o dúvida. Caminho da vitória qual é? Ah, que caminho glorioso. Primeiramente, é com humildade. É uma questão de uma atitude determinada desse coração. De chegar diante de Deus primeiramente e dizer, Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu não consigo remover o que está dentro de mim. Mas Deus, pela sua bondade, estará vendo o seu esforço e, ao mesmo tempo, você poderá chegar diante dele e dizer pela fé, mas pela fé, pelo sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, por causa do seu único filho, não pelas minhas próprias habilidades humanas, nem pelos meus próprios esforços, mas através da tua misericórdia. Eu estou agora removendo tudo que está dentro de mim. Eu estou despindo o meu coração deste terror do ressentimento. Eu estou agora desatando o nó desta opressão por causa da amargura. E com certeza você deixará de fazer parte dos atormentadores. O caminho é você liberar o perdão. Libere agora comigo.
Deus está te convidando, através das nossas vidas, que você tome uma decisão pela fé. Pela fé, meu querido, minha querida, esteja agora se unindo conosco, porque chegou a hora da tua libertação. Vamos orar? Senhor, te damos graças por esta palavra. Nós te louvamos pela tua bondade. Vidas que estão agora, ó Deus, sentindo dor, uma profunda dor na sua alma. Como disse o salmista Davi no Salmo 51. Enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram. Enquanto ele não profetizou, liberou perdão com seus próprios lábios. Ó Deus, os seus dias foram negros. Mas houve um momento que ele confessou o seu pecado e tomou uma atitude, perdoando o seu ofensor, perdoando a si mesmo. E o Senhor olhou com graça. Ah, que momento oportuno, que momento, ó Deus, especial para a vida de muitos agora, porque o Senhor está desatando as cadeias, livrando-os de todos os tormentos. E eu te louvo pela vitória dessa pessoa, em nome de Jesus.